Boa noite, pessoas do meu Instagram. Boa noite, todo mundo. Estamos entrando mais uma vez ao vivo para falar com vocês sobre temas diversos e o tema de hoje é suportai-vos uns aos outros em amor. Esse vai ser o nosso tema de hoje. Eu e meu pai começamos essas lives já faz 3 semanas, estamos na nossa 3ª semana e cada semana foi retratado um tema. Esses temas estão sendo muito bons porque a gente está aplicando eles no nosso dia a dia e falando de uma forma mais didática, mais simples para compreensão. Então, o tema de hoje é suportai-vos uns aos outros em amor. Vou chamar ele agora, o cara, o teólogo, o pastor, o pai, o marido, o conselheiro parental, que ele não é formado nisso, mas ele tem um conhecimento assim de anos de aconselhamento, tanto conjugal quanto parental, já o foco dele é as famílias, mesmo as pessoas. Vou chamar ele aqui agora para entrar comigo, para falar com vocês. Vamos ver. Deixa eu ver se tá dando certo aqui. Não tô conseguindo. Papai, já tá na live? Vou colocar aqui. Tô aqui, ué. Ai, eu não tava conseguindo te colocar, não. Boa noite, Deu. pessoal. Que bom estarmos mais uma vez aqui nessa live, né? Participando juntos. Que bom ter vocês aqui, que bom participar mais uma vez. É uma alegria poder estarmos juntos aqui com a minha filha nesse conversa de pai e filha. E que bom ter vocês aqui conosco, viu? Hoje nós vamos falar sobre o tema suportai-vos uns aos outros em amor. Para quem tiver curiosidade, esse tema a gente tem algumas referências, ele tem algumas referências durante a Bíblia, e 2 dessas referências é Efésios 4, do 1 ao 3, e Colossenses 3:13. Vou falar de novo, se você tiver curiosidade para entrar e ler, Efésios 4, do 1 ao 3, e Colossenses 3:13. Nessas 2 referências tem essa expressão de suportar-vos uns aos outros em amor. Papai, o que o senhor tem para falar como pastor desse versículo? Primeiro, essa palavra suportai-vos, ou em uma versão suportando-vos, ela dá uma ideia diferente do que a gente já imagina. Quando você fala suportar, você imagina, eu tô suportando. É tipo assim, não tô aguentando, eu tô suportando. Suportar não é isso. De aguentar. Né, assim, tipo, alguém fala assim, já não tô suportando mais, eu ainda estou suportando. Na verdade, esse suportar é mais levado a dar suporte, a ajudar, a sustentar alguém para que ele possa ser aquilo que ele foi chamado para ser. É fortalecer uns aos outros, é permanecer dando suporte ao outro, para que ele possa crescer, para que ele possa avançar naquilo que ele foi chamado. Agora tem uma palavra mais importante que o suportar, na verdade, nesse texto, é o uns aos outros. Essa expressão, ela aparece mais de 100 vezes no Novo Testamento e ela fala sobre a essência da vida cristã. São chamados mandamentos recíprocos, mandamentos do uns aos outros, que é o chamado de Deus para a sua igreja, para os seus discípulos, que é aprender a viver uns aos outros. Mandamentos recíprocos. Há várias expressões na Bíblia, como suportar uns aos outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, orar uns pelos outros, confessar uns aos outros, levar as cargas uns dos outros. Essa expressão, ela é muito repetida e isso fala da importância dela na vida cristã. O Novo Testamento está repleto, mais de 100 expressões dessas nas cartas de Paulo, nas páginas do Novo Testamento, revelam para nós a importância dessa expressão, uns aos outros. Ela fala da essência do viver cristão. Muito mais do que cumprir regras de uma religião, muito mais do que se preocupar em costumes. Isso está falando do viver cristão diário. Viver uns aos outros. Nós somos chamados para isso.
para viver isso, esse uns aos outros. E hoje nós estamos falando do suportar uns aos outros, que é dar suporte, sustentar, é ser apoio para aquelas pessoas que estão ao nosso redor, para que eles possam crescer naquilo que são chamados para ser. A gente vê muito a gente vê muito essa expressão falando na questão assim de, nossa, eu não gosto de fulano, mas eu suporto em amor. Suporto, isso. Né? Assim, a sua sorte é que tem aquele mandamento, suportar-vos uns aos outros em amor. Como se fosse uma coisa assim, ó, nossa, você é insuportável, mas eu te suporto porque tá na Bíblia. Né? E suportar em amor é exatamente dar suporte em amor. É por amor. Por amor a gente nos colocar à disposição para que o outro seja auxiliado, para que a gente possa amar as pessoas, dar um suporte a essa pessoa, para que ele cresça naquilo que foi chamado. Nós somos seres imperfeitos e somos seres em construção. O pastor Ariovaldo Ramos disse que nós aprendemos a ser gente do jeito errado. E o caminhar cristão é um aprender a ser gente do jeito certo. E aí a gente vai dando suporte uns aos outros para que a gente vá crescendo. É um reaprender, né? Não entendi? É um reaprender. É um reaprender. E da mesma forma que eu dou suporte ao outro, eu recebo suporte do outro. E o caminhar cristão é exatamente esse, é ir dando suporte uns aos outros. Ofereço e recebo. E assim a gente vai melhorando, a gente vai se aperfeiçoando cada dia. Né? Sim. Inclusive, no dicionário mesmo, a palavra suportar, no dicionário Aurélio, tem um seguinte significado. Ser capaz de segurar ou carregar. Aí. Esse é um dos significados dele, né? Tem mais um pouco, mas é nesse sentido também, de dar suporte. Exatamente. E como dar suporte? Muita gente tem a ideia errada de que dar suporte é só suporte financeiro, é só um suporte de dinheiro. Às vezes é sim, mas às vezes, muitas vezes, é você ouvir. Às vezes o que tem de gente querendo ser ouvida, o que tem de gente querendo, assim, precisando mesmo de alguém para ouvir sem julgamento, alguém para poder desabafar, às vezes orar, às vezes um apoio de, tipo assim, você não tá sozinho não, se precisar eu tô aqui. Pessoas doentes, que às vezes você pode fazer um mercado para pessoa, não financeiramente, mas ir mesmo, ir e trazer. Você pode, por exemplo, lavar uma casa de alguém. Quando você vê alguém que tá super atarefado, ó, se você quiser um dia, eu fico com seus filhos. Para você poder descansar um pouco, isso é dar suporte, né? Isso é suportar. Eu lembro quando a gente estava na época do Covid, que como nós fomos suportados em amor, né? Nós fomos suportados aqui muito em amor. Pessoas que nos ouviam durante todos os dias falando as mesmas coisas, porque o nosso problema era o mesmo, então não mudava, a reclamação não mudava. Para quem está assistindo a live e não sabe, né? Eu tive no hospital por alguns dias, fui parar até na UTI, e você, a sua mãe e suas irmãs ficaram aqui sozinhas, né? Eu estava com Covid, fui na UTI e a gente passou maus pedaços aqui, né? Vocês aqui sozinhas, todo mundo com Covid, só que os meus sintomas foram os únicos que se agravaram a ponto de eu ir para o hospital, e vocês com Covid e ainda sozinhas aqui, e o medo de que eu fosse embora, né? Sim, a gente ficou com medo, então assim, o medo assolando, a gente não podia ir no mercado, a gente não podia fazer nada. Exatamente. E graças a Deus, teve pessoas que veio aqui e nos deram suporte em amor, e como nós nos sentimos amadas. Nós sentimos pra gente o amor de Deus através do amor daquelas pessoas que estavam aqui. Com certeza. Dar suporte, eu falo muito do amar, né? Do colocar o amor na prática. Como diz o pastor Ed René, que eu gosto muito de ouvir, ele falou numa live, numa mensagem, poucos dias, dizendo que o cuidar é o novo eu te amo. Cuidar é a expressão do amor na prática. Dar suporte é isso. Sim. É colocar o amor em prática. Alguém já disse que nós não passamos, no momento, por uma crise de amor. Não existe crise de amor, existe uma crise de amar. Porque amor é um sentimento. Amar são atitudes advindas desse sentimento. Tem muitas pessoas que tendo amor, não conseguem traduzir em amar. Tendo amor pelos outros, não conseguem traduzir isso em ações. E um amor traduzido sem tradução em ações, ele é inoperante. Então, nós não passamos por uma crise de amor. Às vezes, tendo amor no coração, a gente passa por alguém, por um semelhante nosso, deixa ele do jeito que ele está.
Tendo amor no coração, a gente passa por um mendigo e no máximo dá uma moeda, que não vai fazer nenhuma diferença nem para nós, nem para ele. A gente já vira as costas. Tendo amor, a gente deixa as pessoas desamparadas ao nosso lado. Mas o amar é o colocar na prática o amor que está dentro, traduzido em ações. E como você disse aí, não precisa nem ser algo financeiro. Às vezes pode ser uma ligação, uma mensagem. Sim. Às vezes pode ser uma visita. Pode ser um abraço no momento apropriado, um sorriso. Pode ser um serviço prestado, né? De algo que eu possa fazer. Eu me lembro, há muitos anos atrás, nós pastoreávamos uma igreja, você ainda era bem pequena, e uma irmã da nossa igreja lá na época, ela fez uma cirurgia das veias, das duas pernas. E ela teve que ficar mais de 30 dias com as pernas para o ar. E ela tinha um marido e 2 filhos pré-adolescentes, um era quase uma criança, o outro era uma mocinha pré-adolescente. E ela estava numa situação tão difícil, que ela teve que fazer a cirurgia. O que a minha esposa fez? O que sua mãe fez? Ela chamou as irmãs da igreja, ela fez uma escala das irmãs que podiam, das mulheres que podiam prestar um serviço, e todos os dias, uma delas ia lá e dava uma faxina na casa da mulher, lavava as vasilhas, arrumava, fazia uma comidinha. E aquela irmã, Cida, ela chorava. Cada vez que as irmãs iam, ela chorava de gratidão. Então, ela chorava quando ela via aquilo, as irmãs, as mulheres da igreja, dando uma expressão, ou com as suas atitudes, dando uma lição de amor, do que é amar na prática. Isso é dar suporte, né? E foi marcante na vida dela, e foi marcante na vida das pessoas que também serviram. Todas as pessoas foram edificadas, não somente quem recebeu, mas quem podia ir um dia lavar a casa, lavar as vasilhas, deixar uma alimentação pronta, uma refeição pronta, voltavam com alegria no coração de poder ter servido, irmã. E dar suporte é bem isso mesmo, né? E outra coisa que eu costumo dizer, eu disse até para minha irmã, quem não faz no pouco, não faz no muito. Não vamos nos enganar e mentir para você mesmo. Que tipo assim, eu não faço porque eu não tenho dinheiro. Eu não dou suporte para ninguém porque eu não tenho dinheiro. O dia que eu tiver dinheiro, nossa, eu vou mudar a vida das pessoas que estão ao meu redor. Ou então, é porque eu não tenho tempo. Se eu tivesse tempo, eu ajudava. Não é, gente. Uma ligação, você faz rapidinho. Às vezes é uma mensagem. Olha, faz tempo que eu não te vejo. Você tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Se precisar, pode desabafar. Eu tô aqui. É uma mensagem, um áudio colocar de o ouvido à disposição. Pode mudar a vida, pode mudar o dia de alguém. Né? Às vezes, igual um dia que eu tava conversando com a Rafaela, a gente passou, eu acho que eu contei isso aqui na live anterior, a gente passou e viu uma mulher com as criancinhas pedindo dinheiro no semáforo. Aí a Rafaela comentou, nossa, eu queria tanto ter dinheiro que eu ia mudar a vida dessa mulher, uma coisa assim. Eu falei, isso é engraçado, a gente não dá conta hoje de mudar a vida dela, mas a gente consegue mudar o dia você consegue, porque a gente não consegue dar um dinheiro que mude a vida dela, mas R$50 você conseguiria mudar o dia dela. Aquelas crianças naquela noite comeria carne, talvez. Com certeza. Ou beberia um leite. Né? Eu falei assim, então, quando a gente tem essa vontade, a gente pode fazer com pouco. É igual eu até comentei, falei assim, tem gente que fala, nossa, se eu ganhasse na loteria, eu ia dar uma vida de rainha para minha mãe. Mas não lava a louça. que tá à mão, né? Tá super, assim, o suporte, a pessoa fala que queria dar um suporte, queria, né, de milhões, de dar uma vida de princesa, mas o suporte que tá ao seu alcance, que é ir lá lavar uma louça, ou que é visitar, ou que é mandar um áudio, ou que é fazer uma ligação, ou que é comprar um item de uma cesta, isso é um suporte que tá ao nosso alcance. Qual é o suporte que tá ao nosso alcance, do jeito que você pode hoje, você tá deixando de fazer? Né? Como o senhor disse, esse versículo, o ponto central dele não é o dar suporte, é uns aos outros, porque fala de comunhão, né, de união. Isso. E para mim, também, uma parte muito importante desse versículo é o amor. Suportai-vos uns aos outros em amor. Essa expressão é a mais forte, é em amor, né? 1 Coríntios 13, Paulo fala, olha, que eu posso fazer tantas coisas, ele fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse toda a fé que transportasse os montes, ainda que eu desse os meus bens aos pobres, ainda que eu desse até o meu corpo para ser morto,
para ser morto por alguém, como se tornasse um mártir. Se não for feito em amor, não tem muito valor. Não vale nada para Deus. É como um barulho de um sino que soa. O amor é o que torna nobre cada atitude nossa. Né? Porque tem pessoas que fazem coisas boas com intenções erradas. Nós estamos agora num ano de eleição. Tem muitas pessoas que vão abraçar, muitos políticos vão abraçar crianças, abraçar mulheres. Não é? É um assunto polêmico, mas vai acontecer. Em todas as cidades, quem está aí sabe disso. Ano de eleição, aquele político que passou 3 anos sumido. Agora ele aparece, ele faz reuniões, ele passa nas ruas abraçando todo mundo. Ele está sempre aquele cara com um sorrisão no rosto. Mas isso é em amor? Ou não é interesseiro? Daqui depois que passar as eleições, quantos políticos passam nas ruas abraçando de novo? Eu não me lembro nem de um. Então, fazer em amor fala de algo do coração nosso. Fala de algo daquilo que a gente faz que realmente é de verdade, é de dentro de nós. E como nós precisamos. Quer só abrir um parênteses aqui para dar boa noite a todos aí. O Wesley, vi meu primo aqui, ó. Mora lá na Espanha, há muitos anos que eu não vejo. Amo muito meu primo. Tô vendo ele na live aqui. Wesley, que bom ter você aqui. Que bom ter cada um de vocês aqui conosco, viu? Deus abençoe vocês todos pela presença. Obrigada a todos que estão assistindo. Quem quiser, essa live vai ficar salva. Quem quiser rever. Quem quiser também, tem um aviãozinho aqui do lado, bem aqui embaixo. Tipo uma setinha, você pode enviar para quem você acha que pode gostar dessa live. E depois dela salva também, vocês podem voltar e enviar para as pessoas que vocês acham que pode gostar. Com certeza. Faça isso, nos ajude, né, a divulgar isso. Alguém que gostaria de ouvir, talvez você mandando pode ajudar alguém, né? E para nós é um prazer poder contar com você aí, compartilhando com a gente, compartilhando essa live. Com certeza. Voltando à questão da parte principal desse dizer aqui, né? Uhum. Tanto porque essa é uma fala que está na Bíblia, e para mim a Bíblia, ela inteira gira em torno de amor. Com certeza. Deus é amor. Não né? inteira, porque tem uma parte ali no Velho Testamento que é mais pro lado da justiça, de tudo mais. Mas o foco dela é mais no amor. Uhum. E aí, então, uma parte que eu acho muito massa, até falei na célula que a gente estava sábado, eu acho muito, muito massa um versículo que fala assim: e conhecereis que vocês são meus discípulos quando vos amares uns aos outros. Exatamente. Por que eu acho massa esse versículo? Porque a gente conhece uma tribo, vamos dizer assim, às vezes por um uniforme, às vezes por um jeito de vestir, às vezes por um jeito de falar, mas aqui não. Foi a mesma coisa Jesus falar assim, ó: vamos conhecer que vocês são da minha tribo, vamos conhecer que vocês são da minha turma quando vocês amarem. Não é quando vocês... Ele jogou fora tudo quanto é aparência. Ele falou, não é aparência, galera. Não é o cabelo de vocês que está importando, que vai mostrar que vocês são meus discípulos. Não é as gírias gospel, né? Não é a questão da... Rafaela, fecha aqui a porta, por favor. Não é a questão das gírias gospel, não é a questão das roupas, não é a questão dessas coisas. Não é questão de colocar a Bíblia debaixo do braço aqui e andar com ela na rua. Isso não é isso que vai conhecer que vocês são meus discípulos. Conhecereis que vocês são meus discípulos quando amares uns aos outros. Ainda mais no mundo como o de hoje, o dia que alguém demonstra amor genuíno, amor sem querer nada em troca, a gente acha estranho, a gente acha diferente. Essa pessoa, ela é diferente, tem alguma coisa aqui, né? Exatamente. Ela é discípula de Jesus. Deixa eu só falar uma coisa, aqui a Camila Vitória falou uma coisa aqui interessante, ó. Deus é amor, mas é justiça também. Eu falei sobre isso, não sei se foi na live passada ou na outra, que realmente Deus é amor, sim, mas Deus também é justiça. Foi na live passada, né? E o maior ato de justiça de Deus foi revelado na cruz, quando Deus morreu por nosso lugar. O maior ato de justiça de Deus aconteceu na cruz. Deus não passou o pano para o pecado da humanidade. Deus não passou a mão na cabeça de ninguém. Deus puniu com morte ao pecado de toda a humanidade, mas com morte de si mesmo. Quando alguém precisava morrer para cumprir o padrão de justiça de Deus, Deus morreu. Então, na cruz, toda a ação da justiça de Deus aconteceu ali. Toda a justiça de Deus culminou na cruz, onde o amor também culminou. Há um versículo que diz que na cruz, a justiça, ou diz assim, que a justiça e o amor e a justiça se abraçaram, se encontraram. Isso aconteceu na cruz.
Na cruz, a maior expressão do amor de Deus estava sendo revelado ali. Mas a maior expressão da justiça de Deus também. Nós servimos um Deus que escolheu morrer por nós, para cumprir a sua justiça. Enquanto nós deveríamos morrer, a justiça de Deus o levou a morrer por nós. Então a maior expressão da justiça de Deus está na cruz. Quando você entender que Deus é justiça, você vai entender que está falando da cruz. Se lembre da cruz. Se lembre do amor também. O amor e a justiça se encontraram e se abraçaram na cruz. Lá Deus se revelava como amor. Lá Deus se revelava como justiça. Porque ali foi pago um preço total da nossa salvação. Ali nós fomos justificados por Deus. Ali nós fomos comprados pela justiça de Deus. Então não existe maior expressão do que aquela que a cruz revelou. Quando nós sabemos que Deus é justiça e Deus é amor. Isso se revela exatamente lá na cruz. Né? E nós somos chamados a também ser autores da justiça de Deus. E como a gente vai aplicar a justiça de Deus nesse mundo? Esse versículo fala sobre isso. O que é a justiça de Deus aplicada? Justiça de Deus dar direito a todas as pessoas. Aquilo que é direito de um ser humano é direito de todos os seres humanos. O direito de respeito, do amor, da alimentação. Então é padrão nosso ser agente da justiça de Deus, que é exatamente dar suporte, é servir uns aos outros, é conseguir fazer com que todos os seres humanos tenham acesso às mesmas coisas que os demais. Tudo que é direito de um ser humano é direito de todos os seres humanos. Então quando nós agimos como agentes da justiça de Deus, nós somos aqueles que propõem, que propositam, que conseguem fazer, conseguem dar às pessoas a oportunidade de ter acesso àquilo que todos os seres humanos têm. Dar suporte também é agir como justiça. Dar suporte também é dar acesso a direitos que todos os seres humanos têm. Quando um ser humano é privado do direito essencial que os outros todos têm, a gente está sendo injusto com ele. A justiça não é o que as pessoas têm hoje como o senso de justiça hoje, na verdade é vingança, né? O que as pessoas chamam de justiça, na verdade é uma vingança, é punição. Quando Deus fala de justiça, ele fala de outra coisa. Ele fala de dar acesso, dar aquilo que as pessoas têm direito, é ter acesso a tudo que o ser humano tem direito. O que é direito de um ser humano é direito de todos os seres humanos. Justiça só se faz com amor. A justiça só se faz com amor. Só se faz com amor. As pessoas veem a justiça assim como não posso errar, eu não posso pecar, porque se eu pecar eu vou ser punida, porque Deus é justiça, Deus é amor, mas então você não peca não. Ele ama, mas enquanto você tá certinho, o dia que você erra, ele te pune e te manda pro inferno. Isso não é justiça, isso é vingança, né? E não faz parte do nosso Deus, do nosso Pai. Faz parte do amor de Deus, da justiça de Deus, é oferecer a oportunidade a um ser humano que todos os demais seres humanos têm. Então, o Senhor morreu para que todos nós tivéssemos acesso de novo a Ele. Muitos filhos de Deus ainda não têm comunhão com Deus porque não sabem que a inimizade com Deus terminou na cruz. E também dar suporte é isso, é ajudar as pessoas a encontrar essa amizade com Deus, a encontrar esse relacionamento com Deus, a saber que não há mais inimizade entre nós e Deus, né? A justiça de Deus nos trouxe de volta para a comunhão com Ele. A justiça de Deus nos trouxe de volta para o relacionamento com o nosso Pai. Ele está de braços abertos com todos. Não é a nossa justiça, é a de Deus. Deus é a justiça aplicando a cada um. Agora, dar suporte uns aos outros é agirmos como Deus, dando força, dando suporte às pessoas para que elas possam experimentar os direitos que todos os seres humanos têm. Naquilo que a gente pode. E talvez eu não consiga financeiramente, mas eu vou conseguir afetivamente, emocionalmente, de alguma forma suprir algo naquilo que as pessoas estão sempre precisando ao nosso redor. Alguém disse agora há pouco, acho que foi a Nara Mendonça, que tem sempre alguém precisando de suporte em todos os lugares. A gente só precisa identificar isso. Às vezes é um ouvir. Às vezes é um ouvir. E como tem necessidade, né? Como eu vi alguém dizendo outro dia, assim, que existem tantos cursos que falam sobre preparando você para a oratória, mas não existe nenhum curso preparando o ser humano para a escutatória, né? E como a gente precisa... e como a gente precisa mais... E como a gente precisa de seres humanos mestres na escutatória.
que se emprestam para ouvir o outro. E ouvir para compreender o outro, não ouvir para responder. Ouvir para entender. Ouvir às vezes só para ouvir. E para depois dar um abraço. Mas quanto nós estamos em carência de pessoas que sabem ouvir? E dar suporte às vezes é só isso. É parar para ouvir o outro. Com empatia, com amor. Dar um tempo da sua vida para o outro, para ouvi-lo. E quem sabe, sem julgá-lo, apenas dar um abraço. Isso pode mudar a vida de uma pessoa. Sobre essa questão, assim, por exemplo, eu tenho um grupo de amigas, não é muitas não, é umas 7. A gente é um grupo bem antigo e todas, praticamente quase todas do grupo são mães. E como faz diferença? Aquele dia que você está esgotada, que você trabalhou o dia inteiro, com a criança chorando, a criança está doente, que tem 900 tarefas de casa e que a gente está, assim, chegando no limite, a gente tem um lugar para desabafar e que todas vão te entender, entendeu? E tá aquele suporte. Sem julgamentos. Quando voltou às aulas, a gente estava todo mundo quase surtando. Acho que foi um dia que cada um foi mandando um áudio maior que a outra e desesperada. Quando até estava todo mundo bem, brincando, de boas, já tinha passado, porque a gente tinha onde, né? Teve suporte. Então, assim, são pequenas coisas. É um remédio que alguém não tem dinheiro para comprar. Você pode ser suporte nisso. Com certeza. Ter alguém que me ouça sem julgamentos, né? Ter alguém que me ouça sem pedras nas mãos. Ter alguém que me ouça sem falar de mim para os outros. Só para me ouvir. Nossa, só para me abraçar. Isso é uma coisa que precisa também. Precisa demais, né? Gente com quem eu possa ser eu mesmo. Gente com quem eu possa me abrir, me derramar. E só ser ouvido, só ser amado, só ser abraçado, sem pedras, sem julgamentos, sem levar a minha história para outro lugar. Eu ter confiança de que eu posso jogar tudo que está me oprimindo. Como é bom ter alguém que nos dá suporte nesse sentido, né? Verdade. E o amor, ele é um sentimento, igual eu falo às vezes, ele é para fora. Como assim para fora? Ele é com ações. Você não sente o amor só para dentro, só... eu tô sentindo aqui. Não, ele é para fora. Ele é com expressões. E o amor sem ações, ele é morto, ele é fraco. Ele é só um sentimento, né? Assim como a fé. Por exemplo, a fé sem ações, ela é morta. O amor também, ele é para ser expresso. Com certeza. Um dos próximos vídeos que nós vamos falar aí no futuro bem próximo, é sobre as linguagens do amor. Mas não importa em qual linguagem. O amor, ele tem que ser um sentimento para fora. Outra questão, quando o senhor disse dessa suportar uns aos outros em amor, na parte que o senhor falou que é a mais importante de que uns aos outros, reforça o quê? Unidade, união. Unidade, companheirismo. Unidade. Né? Outro versículo que reforça isso é um que fala, o senhor está em Provérbios, que fala assim, que é melhor serem 2 do que um. Porque quando um cair, o outro está lá para ajudar a levantar. Mas trazendo para o nosso dia, quando um está passando por problema, o outro pode dar suporte. Com certeza. Pode ajudar. Né? E esse é o sentido de ser igreja. Esse é o grande sentido de ser igreja. Para que a gente se reúne em igreja? Não é para encontrar Deus, porque Deus habita em nós. A gente pode encontrar Deus dentro da nossa casa, dentro do nosso quarto. Mas Deus nos colocou em igrejas para que a gente aprenda a amar uns aos outros na prática. Deus não precisa de nada. Ele não precisa de nada, mas Ele é Senhor de todas as coisas, soberano sobre todas as coisas. Mas Ele escolheu ser amado e servido no outro. Deus escolheu ser amado e servido no nosso próximo. Por isso Ele colocou esse mandamento de uns aos outros. Por isso nós somos chamados a essa reciprocidade da vida cristã. Deus colocou a imagem e semelhança dele no homem. Então, cada ser humano que eu encontro, a imagem e semelhança de Deus está nele. Eu consigo servir a Deus servindo aos meus irmãos, servindo as pessoas que estão no meu caminho. E dar suporte é colocar na prática o amor de Deus está no nosso coração. E isso é fundamental, né? É por isso que a gente está na igreja. A gente vai na igreja para louvar a Deus, mas encontrar pessoas. Colocar os nossos dons à disposição das pessoas. Os dons que Deus nos deu são para ser usados para servir as pessoas. E cada um tem o seu dom. Cada um tem uma habilidade que ele pode ser colocado à disposição. E se eu não uso para servir o outro, eu estou enterrando o meu dom. Mas quando eu uso meus dons a serviço do outro, eu estou cumprindo o propósito de Deus para o qual eu fui chamado.
E nós somos colocados na igreja não é apenas para reunir e encher um templo, mas é para ser pessoas que vivem em vida em comum. Por isso é chamado de comunidade. Sim. Outra questão, por exemplo, eu estava conversando com o senhor, é tão engraçado com a questão de comunidade, de viver em união, que todos os dons do Espírito e os mandamentos, eles vêm para, né, para quase todos praticamente, é para boa convivência, para ajudar o relacionamento de uns com os outros. É para servir um ao outro. É esse uns aos outros. Todos os dons são capacidades que Deus nos deu de servirmos uns aos outros, de nos oferecermos uns aos outros. Obrigado, acho que a tia Cleusa está falando aí que palavra gostosa de ouvir. Que bom, tia Cleusa, que bom que a senhora está gostando, que maravilha. A Débora está dizendo aí, ó, Débora 419. Servir o reino, exatamente. O reino de Deus é o reino de amigos. São as pessoas. O reino de Deus são as pessoas. O reino de Deus não são os prédios. O reino de Deus não cresce quando mais um prédio é levantado. O reino de Deus cresce quando mais uma pessoa conhece o Senhor e tem uma vida transformada. O reino de Deus está crescendo quando mais um encontra com o Pai. Quando mais um filho recebe o abraço do Pai e consegue ser amado, consegue experimentar o amor de Deus e retribuir isso amando outras pessoas. Então o reino de Deus é formado por gente. Gente em quem Deus quer habitar. Gente através de quem Deus quer fazer muitas coisas. Nós somos chamados para dar suporte uns aos outros, para servir uns aos outros, para nos oferecermos uns aos outros. Com certeza. E essa questão, gente, de estar junto de pessoas, é tão importante, que a psicologia mesmo explica. Nós somos seres, a gente é um ser só, mas dividido em muitas partes. Nós somos ou seja, é a parte biológica, física, psico, da mente, sócio, ou seja, social, e espiritual, que é o nosso espírito. É um conjunto. Assim como tem que cuidar de todas as partes do avião para ele voar e certinho não cair, do nosso ser, a gente tem que cuidar também de todas as partes que estão ali. Do bio, do sócio, do psico e do espiritual. Todas essas partes têm que ser cuidadas. Com e certeza. a parte social, nós somos seres sociais, fomos feitos para viver em sociedade. Tanto que se você pegar uma pessoa sozinha e isolar ela fica louca, ela entra em paranoia. Se ela não tiver como ter acesso a mais ninguém, essa pessoa vai surtar. Assim como aquele filme, um filme muito conhecido, que a maioria de vocês deve conhecer, que é aquele Náufrago. Que o cara vai para uma ilha sozinho, que ele até começa a conversar com uma bola, uma bola de Wilson. Aquele filme é um exemplo, por exemplo. O cara foi tirado da sociedade, ele estava sozinho. Ele começou a ficar louco. Porque nós não fomos criados para sermos sozinhos. A primeira vez que Deus fala de algo que não é bom na Bíblia, a primeira vez que Deus fala de algo negativo, que não era bom, lá no princípio foi exatamente quando ele disse, não é bom que o homem esteja só. Essa foi a primeira expressão de Deus falando da criação de algo que não era bom. Não é bom que o homem esteja só. Deus já falou isso lá quando criou o homem, porque nos criou para ser exatamente isso. Biopsico, sócio-espiritual. Um homem, um ser, nós somos seres que precisamos nos completar nessas 4 partes aí. E se você não está cuidando de alguma delas, você está incompleto, né? É incompleto. Se você está deixando uma dessas 4 partes sem cuidado, você está igual aqueles carrinhos de supermercado que está com a rodinha empenada. As 3 tá bom, mas tem muito errado, né? Não vai andar direito. A nossa mente, um dos fatores principais de proteção direta, chama-se rede de apoio. O que é essa rede de apoio? São pessoas próximas. Podem ser família, pode ser uns amigos, pode ser uma comunidade. Por quê? Porque a gente se sente protegido. Isso lá no subconsciente, na nossa mente. A gente se sente assim quando tem essas pessoas por perto. Por isso que é tão natural do ser humano procurar a sua tribo. O que é procurar a sua tribo? As pessoas, elas querem ser aceitas, elas querem ser pertencente a um grupo, né? Pertencentes a um grupo, desde criança. E isso é saudável. Isso é saudável e isso é natural. Isso é um instinto. Como o nosso instinto busca por sobrevivência, esse é um fator de sobrevivência.
Com certeza. Ter pessoas ao seu lado. Por isso que você vê, assim, pessoas que se sentem bem em grupos de igreja, em grupos de reuniões, até os alcoólicos anônimos, por exemplo, é fator para eles de melhora estar pertencente a um grupo. Adolescentes costumam vestir do mesmo jeito, conversar do mesmo jeito, porque eles se sentem mais protegidos, eles se sentem mais protegidos na vida mesmo, quando estão pertencentes a um grupo. E, inclusive, olha um dado interessante. Ter uma rede de apoio é um fator protetivo direto. Assim como não ter uma rede de apoio é um fator de risco direto para depressão. Direto. Exatamente. Para depressão e para suicídio, inclusive. Quando a pessoa é depressiva, ela tem transtornos mentais, quando ela não tem uma rede de apoio, e ter rede de apoio não significa só ter pessoas por perto, porque às vezes você está com muita gente, mas não está com aquelas pessoas te apoiando, está só perto. É igual andar no busão, às vezes você vai andar num ônibus lotado e está sozinho. Exatamente. Às vezes eu digo isso na igreja, né? Que não é só estar juntos no mesmo lugar, no mesmo horário, com o mesmo propósito. Isso não é ser igreja. Isso não é ter uma rede de apoio. Estar sempre junto, no mesmo lugar, com o mesmo propósito. Porque a gente vai para o cinema, todo mundo junto, no mesmo lugar, no mesmo horário, com o mesmo propósito. Mas está todo mundo solitário. Você tem todo mundo quer assistir um filme, mas não tem ninguém contando com ninguém ali. Ter uma rede de apoio, que no meu caso, como pastor, eu falo da igreja, é ter gente com quem contar. É ter pessoas que estão dispostas a dar suporte uns aos outros, a se colocar à disposição uns dos outros, a servir uns dos outros, a orar uns pelos outros, para que a gente possa ter com quem contar. É ter gente disposta a ouvir, disposto a servir, disposto a amar na prática. Né? Quando alguém está passando por um problema, a gente está lá para socorrer e não para socorrer. Exatamente. É como uma historinha para comparar, numa questão de comparação. É quando alguém chega sujo, você corre para limpar. Não para apontar. Nossa, olha tanto que fulano tá sujo. Muito sujo. Não é falar com os outros que o fulano tá sujo. Não é falar pro fulano, nossa, como é que você vê assim? Você tá sujo? Não, o que eu posso fazer para te ajudar a te limpar? Toma esse pano. Exatamente. Ter ajuda. E se eu não puder limpá-lo, eu posso pelo menos amá-lo do jeito que ele está ali, até ajudá-lo. Se eu não puder ajudá-lo em nada, eu não jogar pedra já é uma ajuda. Já é uma ajuda. Vamos dizer eu não fazer uma função para cada vez. Aquele ditadinho famoso fala que muito ajuda quem não atrapalha. Muito ajuda quem não atrapalha. Às vezes eu posso não fazer muita coisa, né? Mas só do fato de eu continuar amando alguém que tem problemas, por exemplo, a gente está vivendo sempre no meio de gente que erra, porque a gente erra também. Só o fato de eu não julgar as pessoas, eu não apontar o dedo, já é uma expressão de amor. Não é? Em um mundo tão cheio de... A internet nos mostra isso, tão cheio de haters, que está sempre pronto a falar mal, está sempre pronto a julgar, a jogar pedras. A gente será alguém que demonstra o amor de Deus, não julgando, mas colocando-nos à disposição para servir, tendo mais empatia, não jogando pedras, né? Quando alguém trouxe uma mulher pega em adultério, um grupo de homens trouxe uma mulher pega em adultério até Jesus e disse, olha, essa mulher, a lei diz, ela foi pega em adultério, a lei diz que ela devia ser morta. E aí o que você fala? Jesus faz, se a lei diz, então não joga pedra nela. Quem nunca cometeu pecado, que atira a primeira pedra. Aqueles homens começaram a se enxergar. Não é? O que acontece ali? Ele põe os outros no lugar dele sem falar, sem apontar diretamente. E essa é uma ação do Espírito Santo na vida do homem, sabe? Quando ele leva o homem a olhar para dentro de si. Aí o que aqueles homens fizeram? Ao se enxergarem, eles descobriram que eles não tinham moral para jogar pedra. E todo homem que está perto de Deus vai descobrir que não tem moral para jogar pedra. Porque só a graça de Deus nos trouxe para perto dele. Ninguém é melhor do que ninguém no reino de Deus. Ninguém é digno de jogar pedra em ninguém, porque todos nós fomos alcançados pela graça de Deus. Ninguém está diante de Deus como filho de Deus pelos méritos próprios. Todos nós fomos resgatados na cruz. O preço foi o mesmo para todos nós. Então nenhum filho de Deus que está perto dele tem pedras nas mãos para jogar em ninguém. Quem tem pedras nas mãos
Ah, Quantas vezes, né, que a gente não é aqueles cara querendo apedrejar? com certeza. Quantos de nós ainda está Quantas vezes precisando de a ouvir a gente não palavra de já Jesus? jogou pedra, inclusive, em filhos de Jesus, em vez de falar, ó, que a gente também erra, a gente também tem pecado, então não vamos atirar a primeira pedra. Quantos que, ao invés de demonstrar amor, são os primeiros a atacar a Uhum. pedrinha? Já tá com a pedrinha na mão ali, segurando. Quantos de nós não está com a pedra na mão até hoje, não conseguiu parar diante dessa palavra de Jesus e dizer assim: quem não tem pecados, atire a primeira pedra. Quem se acha digno de jogar pedra nos outros, ainda não entendeu o que é graça de Deus, sabe? A gente precisa ouvir essa palavra de Deus para a nossa vida. Dizer, eu não sou digno de jogar pedras em ninguém. Porque se eu sou filho de Deus, eu fui alcançado pela graça que está disponível a todos os outros. Ninguém, pelos seus próprios atos de justiça, se aproxima de Deus. Ninguém, pela sua própria justiça, fica de pé diante de Deus. Todos nós fomos alcançados pela mesma graça. Por cada um de nós foi pago o mesmo preço. E cada um de nós temos o mesmo mérito diante de Deus, que é o de ser alcançados por aquilo que Jesus fez. Ninguém está diante de Deus por aquilo que fez, mas por aquilo que Jesus fez. E isso deve nos igualar, isso deve nos levar a ter misericórdia, assim como Deus teve misericórdia conosco. Isso deve nos levar a perdoar, assim como nós fomos perdoados. Isso deve nos levar a amar, assim como nós fomos amados, a abraçar, assim como nós fomos abraçados. Não é? E quantas vezes nós somos aqueles que estão no meio da roda e tem gente com a pedra na mão? Quantas vezes foi eu Eu que lembro errei? do senhor falar isso, falar assim, ó. O senhor falava pra mim, acho que alguma vez que eu falava, quando eu era criança, eu lembro de algumas frases, o senhor falando aí agora sobre se não tem nada de bom pra falar, tal. Eu lembro do senhor falar pra mim na minha adolescência, quando eu embirrava com alguma coisa, não vou perdoar, não vou perdoar. E o senhor falava assim, minha filha, só sabe o tanto que é bom ser perdoado o dia que você estiver precisando de ser perdoada. O dia que Uhum, você estiver precisando do perdão, você vai ver o valor que tem o perdão. com O senhor certeza, né? falando sobre essa questão de perdoar aí. E eu lembro também de outra frase, voltando ao que o senhor estava falando agora, que eu lembro demais quando eu falava que eu estava brincando. Brincadeiras de humilhar, que às vezes adolescentes fazem, né? Uhum. E aí eu fazia também, e o senhor falava, minha filha, não brinca de apontar o defeito das pessoas, não, não brinca de falar mal, não. Se você não tem nada de bom para falar, então fica calado. Uhum. É Era muito um melhor ficar calado, tapa, era né? um tapa. Com certeza, tem muitos momentos que se calar é muito melhor, né? Com Se a certeza. gente não tem o que falar, se a gente não consegue edificar alguém, ficar calado talvez já é até dar o suporte às vezes, né? Se a sua palavra não vem com amor, se quando você abre a boca, na sua palavra não sai, da sua boca não sai palavras com amor, então é melhor não É sair melhor nada. não falar. A gente às vezes perde uma oportunidade preciosa de ficar calado, em muitos momentos da vida, né? Sim. E A ficar gente vê calado em tantas muitos pessoas se momentos é muito referindo bom. uns aos outros com tanta maldade, com tanta falta de amor, E que é o que eu disse no gente de princípio da, Deus. da live. Não existe crise de amor, existe crise de amar. Amor é um sentimento. Amar é colocar em prática esse sentimento. Existe uma crise de amar, de colocar na prática o sentimento de amor uns pelos outros. Amar é o verbo, amor é um sentimento, né? Amor pode ser um substantivo, mas amar é um verbo, é uma ação. Verbo é ação. É cada um de nós colocar em prática, em ações, o sentimento que tem dentro. E se você tem o Espírito Santo, Romanos capítulo 5, versículo 8, diz que o amor de Deus já foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Quem tem o Espírito Santo tem amor no coração. E ele deve traduzir em ações aquilo que está dentro. Como alguém disse outro dia, o Filho de Deus tem que ser como uma panela de pressão. O que está fervendo por dentro tem que cheirar por fora. Se não tem nada fervendo dentro, se é só água, é só barulho, às vezes tem só um vapor saindo. Mas se você chega na casa de alguém, tá a panela, aquele barulho da panela de pressão, se tem um feijão, você fala, ó, tá cozinhando um feijão ali. Não, tá cozinhando uma costela ali. Porque o que tá lá por dentro fervendo tem que cheirar por fora. Se tem amor por dentro, ele tem que cheirar por fora, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nas Sim. nossas ações, né? Ou então não tem nada dentro. Aqui, ó, minha mãe mandou aqui, ó. Nossas palavras podem tanto curar quanto também matar. Com certeza, Nisso, né? eu vejo muito assim, tem um versículo que fala assim, é que na língua está o poder da morte, da vida e da morte. É isso? Me corrigir, por favor.
Como é que é? A Tem morte um e a vida estão no versículo. poder da língua. Lá em Provérbios fala isso. Morte e vida A estão no morte poder e da a língua. língua, poder A da morte e a língua. vida. Aí eu vejo isso assim, tanto hoje, sabe? A gente, quando as pessoas falam que a morte e a vida é o poder da língua, tem muita gente que leva para o lado de cantar. O que você está cantando? O que você está falando no seu dia a dia? Como, Gostou, né, por exemplo, Achei? assim. Achei que gostou do exemplo Mas eu aí. vejo, mas eu vejo tanto assim, hoje em dia, por exemplo, na internet, sabe? Tem tantos famosos que você vai ver aí que estão entrando em depressão. Com Estão certeza. falando de se matar. O filho da cantora Êxila, uma cantora Êxila famosa, crente, Uhum. ela tinha um filho homossexual. As pessoas falaram tanto na cabeça desse menino que ele se suicidou. Que coisa triste, né? Foi a Coisa morte. A triste. morte dele estava no poder da língua das pessoas. De tanta maldade. Infelizmente, né? Assim como a Infelizmente. vida, quando alguém tá mal, quando alguém tá ruim, quando a alma de alguém tá doendo, uma Uhum. palavra, às vezes, que você fala, te, faz diferença. E Faz é bom diferença. Pode conhecer o trazer amor, né? vida. Com certeza. O Mateus Moreira, Alvo Moreira aqui está dizendo que o Senhor me ensinou o que é amor. Que coisa boa conhecer isso, né, Mateus? Vocês com família me ensinaram. Obrigado, Ele tá Mateus. falando do. Eu pensei, na hora que ele falou o primeiro comentário, o Senhor me ensinou que é o amor, pensei que ele tava falando de o Senhor Jesus. Mas depois ele falou da nossa família. Aí eu fiquei Será me que ele está falando de achando. mim? Eu acho que é. Uai, que isso? Se for isso mesmo, obrigado, Matheus. Nossa, aí já. Aí você pôs Mateus, um se você peso tiver. muito grande, né? Fala aí de novo. De quem tá falando era do meu pai ou do Senhor Deus? Ou dos dois? Eu pensei que era de Deus aqui, que Deus, o Senhor me ensinou que é amor, né? E Deus nos Não, ensina assim. eu acho que ele tava falando do Senhor por causa do. Que depois ele citou a família. Que isso, que peso, hein, Matheus? Obrigado. Que coisa maravilhosa. Matheus é um amigo que nós temos de muita. Ah, só vocês mesmos, Aí, ó, ó. somos Obrigado, vocês Matheus. mesmo. É um amigo desde a adolescência que nós conhecemos, né? Que já passou por muitos momentos difíceis, mas que está aí firme, graças a Deus, é um vencedor na vida. Que bom, Matheus, ouvir de você, viu? Barbeiro, topíssimo. É um barbeiro top, né? Hoje um cara vencedor na vida, um cara muito gente boa, que nós conhecemos há muitos anos. Deus abençoe, Matheus. É maravilhoso ouvir essas coisas, né? Enche o coração da gente de alegria. Com certeza. Então, gente, olha, se você hoje pensa não ter uma rede de apoio, então seja a rede de apoio de Seja a alguém. rede de apoio, exatamente. Porque quando você é a rede de apoio de alguém, eu vi isso, a gente sentiu isso na prática. Não que eu Uhum, tenha sido a rede de apoio no momento, mas eu sei que os meus pais foram. Aí eles foram a rede de apoio de muita gente e eu vi isso, cresci vendo isso, eu cresci vendo isso. uhum, E eu vi que quando a gente precisou de apoio, que não foi só uma vez, mas a principal que eu lembro agora foi a do Covid, mas cada uhum, vez que a gente precisou de apoio, para quem a gente foi rede de apoio, para quem eles foram rede de apoio, nos apoiaram também. uhum. Salmo Né? Então, assim, 118 tem uma expressão lá, acho que o versículo 23 fala assim, ó: o Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam. Então, quando tem pessoas que me ajudam, Deus está fazendo através das pessoas. Então, se você quer ser instrumento de Deus, seja alguém que ajuda, seja alguém que serve, sim, nossa, seja eu não alguém que sabia, se eu não oferece. conhecia esse versículo. Eu não É conhecia esse versículo maravilhoso, né? aí, O Senhor mas eu está achei ele comigo massa. entre aqueles que me ajudam. Então, se você quer ser instrumento de Deus, sirva outras pessoas, se coloque à disposição, seja rede de apoio para outra pessoa, dê suporte a outras pessoas para que eles possam ser, para que eles possam crescer, para que eles possam ser fortalecidos no momento da dificuldade de cada um deles. Você seja Deus, a mão de Deus na vida das pessoas, né? Seja uma ação de Lembra, Deus, um instrumento de gente? Deus na vida das pessoas. Isso é extremamente Lembre que hoje importante. em dia, desculpa te cortar, Uhum. estou me sentindo muito intromissora. Pode falar à vontade. Mas lembra, gente, que hoje em dia, numa época de tanta ansiedade e depressão, quando você é rede de apoio para alguém, você pode estar salvando uma vida. Você pode estar impedindo uma vida de falecer mesmo. A gente pensa que não é nesse sentido, mas é nesse sentido mesmo. Né? Com certeza. Igual eu falei agora, ter uma rede de apoio
é essencial para lutar contra doenças psicológicas, Uhum. contra a ansiedade, contra a depressão. É importantíssimo ter uma rede de apoio. Olha, a Esse gente, versículo que o senhor falou, eu hum, achei muito massa. Uma vez eu ouvi uma palavra, uma vez não lembro quem falou, qual pastor, e nem lembro se foi realmente um pastor. Mas eu achei muito massa quando falou assim, ó, que Deus, você quer que Deus haja? Ele age através das pessoas. Deus não vem aqui, por exemplo, você não vê uma mão descendo do céu, uma mão dourada gigante uhum, e dando comida para as pessoas. Você não vê isso acontecendo e adotando uma pessoa, um filho que está sem lar. Você não viu uma mão uhum. gigante do céu descendo e consertando a casa do irmão que está caindo. Não. Deus faz usando as pessoas. Com Então, certeza. você acha que deveria ter mais empatia no mundo? Você acha que deveria ter mais amor, mais ação? Então, bora, galera. Então, bora começar, que Uhum. é só por meio de nós mesmos. Não tem outra jeito de fazer, não. Não tem outro caminho para fazer isso aí dar certo, para fazer o amor chegar uns aos outros. É só por meio da gente. E é só por meio das É nossas por isso que ações. Deus nos deu, é por isso que Deus nos deu dons. Cada um tem uma forma, um dom específico, uma habilidade. E se ela é colocada a serviço do outro, a gente vai percebendo que a justiça de Deus vai se espalhar pelo mundo. Lembrando que justiça é dar a cada ser humano o direito que todos os seres humanos têm. Isso é justiça. Querer pagar mal com mal, isso é vingança. Mas Sim, justiça é dar o direito a um que os outros também têm. É dar acesso às pessoas, a todos os seres humanos, os direitos que todos os seres humanos têm. A gente vive hoje num mundo muito desigual. Tem gente que já não consegue nem gastar o que tem. Eu vi alguém dizendo o dia que tinha dia que estava aqui em São Paulo e deu vontade de ir na França comer. Ele alugou um jatinho para ir na França para comer. Eu vi um no apresentador de televisão restaurante falando que ele isso. gostava. No restaurante que ele gostava, ele foi para comer. Isso é gastar dinheiro fora enquanto tem gente. Alguém que está aqui e vai aluga um jatinho para ir na França jantar e voltar, vai lá, se hospeda Tem só para ir gente no que não restaurante sabe e o que você voltar. vai jantar. Tem gente que não tem nenhum pão para comer. E aí a gente acha que isso é injustiça. Injustiça social, essa desigualdade. Quando nós agimos para mudar essa Algumas pessoas desigualdade, falam, por que Deus não faz? Por que Deus não acaba com a desigualdade? Deus Gente, já o recurso está fez. aí. O Deus já recurso fez, já está está na todo mão de mundo. todo mundo, né? O problema é que tem gente com muita que não tem coragem de estender a mão nem para ajudar com o mínimo possível. E nós podemos fazer isso. Nós podemos ser a rede de apoio de alguém. Se a gente quer ser instrumento de Deus, seja rede de apoio. Dê suporte, suporte uns aos outros. Dê suporte para outras pessoas, para quem você pode. Se você não tem dinheiro, dê suporte de outra forma. Seja orando, seja amando, demonstrando com amizade, seja emprestando seu ouvido, seu ombro para alguém chorar, seja mandando uma mensagem. De alguma forma, você vai encontrar a oportunidade de servir as Seja pessoas. visitando uma pessoa em luto. Exatamente. Dando um abraço, ficando em silêncio ao lado de alguém que precisa só chorar, e você estar ao lado para abraçá-lo enquanto ele chora. Talvez isso vai ser algo muito importante. E parece tão pequeno para nós, mas que pode ser tão importante para alguém. Ter alguém que chora comigo, ter alguém que me abraça enquanto eu choro, ter alguém que segura a minha mão, ter alguém que me escuta. Então a gente precisa tanto de ser mais empáticos uns com os outros, né? Sim. Quantas carências nós temos no mundo atual? E eu queria terminar, papai. A gente está nos últimos minutos aqui da live. Então vamos Eu embora. queria terminar cantando aquela música que eu cantei lá na selva. Você viu? Isso. Só que eu não vou cantar, não. Você canta porque eu não sei cantar. Eu vou cantar essa Se música, eu um cantar, trechinho estraga a dela. live. E aí, gente, essa live vai ficar salva, viu? Vocês enviem para as pessoas que vocês quiserem. Pode voltar e rever de novo. Pode curtir, comentar o que vocês acharam da live assim que ela ficar salva. Exato. Você que chegou do meio pro final, pode pegar o comecinho dela também, tá? E a música que eu vou cantar, ela é assim, presta atenção. Cedo me acorde a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi. Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união?
Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, sou um deles, sou só um deles. Minha oração sou real transformação. Se começar em mim, haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever no teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarmos tantos dedos fossem estendidos, mais abraços, mais olhares de aceitação, se não mais tanto tempo em vão. Se o nosso bem mais precioso não faltasse quando para ouvir, para entender o meu irmão. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever no teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever no teu amor. Que linda essa música. Essa música é bem... A letra dela é muito bonita, né? Top, ela né? é uma das minhas músicas favoritas da vida. Muito bonito. Que a gente possa colocar isso na prática, né? A gente lutar por um mundo melhor, orar por um mundo melhor, mas que isso comece em mim. Se a gente tem mais desejo de ver mais amor no mundo, que comece em mim. Ver mais perdão, comece em mim. Ver mais gente servindo gente, que isso comece em mim, né? Que maravilha isso. E lembrando a vocês que nos sugeriram temas, continue sugerindo, na semana que vem já vai ser um tema que alguém sugeriu. Nós vamos colocar... Estão em filinha, gente, ó, vai sugerindo. Vai sugerindo que vamos falar sobre isso. Semana que vem vamos falar sobre um outro tema que alguém nos sugeriu e um amigo nos sugeriu. Vamos falar sobre ele na próxima semana. E participe, divulgue, convide outras pessoas a toda segunda, ouvir as nossas lives, participar conosco. Mande essa live para alguém, compartilhe com alguém durante a semana que ela vai ficar no nosso feed. Compartilhe com mais alguém para ouvir e você vai estar talvez edificando alguma pessoa. E semana que vem, segunda-feira, às 20 horas, também conhecido como 8 horas da noite, a gente vai estar nesse mesmo lugar, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, esperando vocês para a gente falar de um tema novo. E você que chegou, só refrisando, você que chegou do meio da live para o final, pode voltar depois e assistir desde o início. Isso. Esse é um projeto nosso, eu e minha filha conversando. E a gente conversando e você talvez vai contribuindo aí, a gente vai interagindo com vocês e conversando sobre temas relevantes. Participe conosco, vai ser um prazer ter vocês sempre aqui. Muito obrigada a todos pela presença e tchau. Tchau.